Comecei a ler esse livro faz uns dias. Como vocês podem ver, ele está cheio de anotações. Eu não terminei ele ainda, eu tô na metade dele. E, é muito louco como realmente hoje isso aqui faz muito sentido pra mim. E eu estava pensando que, assim, se eu tivesse pego esse livro pra ler há um ano atrás, eu não ia concordar com muita coisa do que tá escrito, né? Que ele fala muito sobre a gente tomar responsabilidade da nossa vida, parar de querer colocar uma desculpa em tudo, ou sempre culpar alguém pelos nossos fracassos, sabe? Ou usar os problemas que a gente tem pra evitar a vida. Então, assim, eu vejo que hoje realmente isso faz muito sentido. Já começa com uma frase assim, ó. O mundo não é complicado, acontece que você está transformando o mundo em algo complicado. Eu fiquei refletindo realmente sobre isso de... Existem muitos problemas no mundo, óbvio. Existe muita dor, muita desigualdade, muitas coisas que poderiam e devem ser melhores, óbvio. Mas em relação a gente, eu acho que isso faz muito sentido, porque o mundo, ele é muito conforme a nossa visão sobre o mundo. E para que as coisas se transformem, a gente precisa se transformar primeiro. Como eu quero que algo seja diferente se eu continuo igual? Então ele fala muito dessa visão, da gente mudar um pouco a nossa visão e a nossa interpretação sobre as coisas. Eu vejo hoje essa questão da gente querer evitar a vida a todo custo, fazendo isso de uma forma que a gente culpa os outros por algo que é não que seja um fracasso nosso, mas por algo que a gente não quer tomar tanta... A gente não quer ser responsável por algo. Trazendo isso para minha vida, por exemplo, eu tinha muito medo de me expor porque eu não podia errar. Eu sempre cresci tendo que ser aquela criança perfeita. Ele coloca isso muito específico no livro, numa parte que é tipo, o seu objetivo, você sempre vai seguir de acordo com a sua meta ou o seu objetivo. A sua meta, eu quero me expor, né? É algo que eu quero. Eu quero fazer isso, ou eu quero mostrar pros outros que eu sou capaz de fazer isso. Só que eu tenho muito medo da rejeição, medo do que vai acontecer comigo, então automaticamente a minha meta não vai ser a exposição, não vai ser eu enfrentar aquilo, vai ser uma forma de eu evitar isso, porque eu quero evitar a rejeição. Então a minha meta principal é evitar a rejeição. Meu corpo, meu inconsciente vai fazer de tudo para que isso aconteça, para eu evitar essa exposição, para não ser rejeitada. Ou seja, vai me gerar uma crise de ansiedade, vai me gerar um medo de sair de casa, uma fobia, para que eu não passe por esse fracasso, por esse desconforto. E eu fiquei muito reflexiva com isso. O medo prende a gente num estado horrível, porque você não consegue fazer nada. Você fica estagnado, você não vai pra frente, e a gente acaba colocando a culpa sempre em alguma coisa. E isso interfere muito na nossa vida, de sempre tá colocando a culpa em alguém, a culpa na vida, a culpa em alguma coisa de realmente, o dia que eu for incrível eu vou conseguir fazer, ou ficar sempre esperando, sabe, o momento de um dia eu vou ser incrível, um dia eu vou conseguir, e ficar adiando as coisas da vida por esse medo de ser rejeitado, esse medo de não agradar a todos, e a gente acaba não vivendo a nossa vida. E eu cheguei numa parte também que ele fala muito sobre cada um assumir a sua tarefa na vida. E isso eu fiquei assim muito sem entender no começo, e depois ele vai explicando um pouco mais essa parte de assim, cada um tem a sua parte na vida. E quando a gente fica interferindo na do outro, a gente não vive a nossa vida. E tem uma frase assim, eu vou achar. É a parte que fala exatamente de não viva para satisfazer as expectativas dos outros. E isso aqui me pega, tá? Isso aqui eu não vou mentir, que isso aqui me pega muito. Tem uma frase muito legal que diz: se você não está vivendo a vida para si, quem irá vivê-la por você? Isso é muito legal, porque a gente vive com medo do julgamento dos outros, ou, sei lá, do próprio julgamento, e a gente não vive a nossa vida, a gente vive uma vida baseada no que os outros estão pensando sobre mim, o que os outros estão achando de mim. E isso realmente, sabe? Depois que eu comecei a ler isso e entender um pouco mais esse processo, eu fiquei, cara, realmente a gente não pode ficar jogando as nossas responsabilidades, os nossos desconfortos em cima dos outros. E ele traz isso muito legal também nessa parte, questão de que a gente nasceu, a gente foi ensinado desde sempre como se a vida funcionasse de apenas duas formas, que é a parte de, se eu fizer certo, eu vou ter
um reconhecimento, vai ser algo bom e as pessoas vão gostar de mim, vão me agradecer, vão me reconhecer por aquilo. E se a gente faz algo errado, principalmente nossos pais, quando somos crianças, de corrigir, de isso não foi legal, isso não foi bom, então você não é reconhecido por algo bom que você fez, você é limitado, você está errado, você é corrigido. E isso influencia, então a gente vai crescendo, querendo fazer tudo certo para todos, né, para que a gente seja reconhecido por aquilo que a gente tá fazendo. E é muito louco, porque é nesse processo que a gente acaba esquecendo quem a gente é, porque a gente quer agradar muitos outros, e é levado por essas duas vertentes, de assim, eu preciso fazer algo que eu seja bem reconhecido, ou eu vou fazer algo que as pessoas não vão gostar, porque eu sou assim mesmo, eu tenho personalidade forte, e as pessoas vão ter que aceitar que eu sou assim. E as duas formas são formas que, se você for parar pra pensar, são de evitar os nossos sentimentos e as nossas crenças em nós mesmos, né? Porque, por um lado, se você quer fazer de tudo pra satisfazer os outros, você esquece de você. E por outro, se você não tá nem aí, você finge, né, que tipo, não me importa, eu tenho personalidade forte, eu sou assim mesmo. Você tá evitando se apegar a outra pessoa, criar um carinho, porque ela pode te magoar, então você rejeita as outras pessoas para que você não passe por esse processo da rejeição ou processo de medo de alguma hora essa pessoa te deixar pra trás. Nessa parte toda que eu li, que ele traz muito sobre complexo de inferioridade e superioridade, como a gente é moldado quando a gente é criança, desde que a gente é criança, né? Algumas situações a ser assim, a ser muito bom na escola, a ser muito bom em tudo que a gente faz. Se a gente faz algo errado, a gente já é corrigido. Uma coisa que me pegou muito também foi essa aqui, ó. Crianças que não foram ensinadas a enfrentar os desafios tentarão evitar todos os desafios. Isso me pega muito, porque eu vejo que meus pais, eles queriam super proteger, não que a gente não sofresse, aprender a resolver as questões da vida, trabalhar muito. Então a gente trabalhou desde sempre, desde muito pequeno, sempre trabalhando. Eu tinha que acordar antes de ir pra escola umas 4h30, 5 horas da manhã pra tirar leite, pra fazer todo o serviço lá fora, ir pra escola. E pra mim aquilo era tipo o fim do mundo, porque daí eu ia cheirando vaca, não interessa quanto tempo você tome banho, tá? O cheiro fica. Então, tipo assim, pra mim aquilo me afetou muito. Hoje em dia, óbvio que isso não faz diferença nenhuma, tipo, eu vejo como foi bom eu me desenvolver em relação a isso cedo, ter essa questão de ser mais pra frente, assim, de fazer as coisas. Só que o fato de ser muito protegido, de estar sempre... ser protegido do mundo mesmo, hoje em dia faz com que eu evite qualquer desconforto. Eu não gosto de gerar conflito, eu não gosto de magoar uma pessoa ou colocar a minha opinião sabendo que eu posso magoar alguém. Muitas vezes eu continuava fazendo coisas que eu não queria porque eu tinha medo de falar assim, ei, eu não quero mais fazer isso, ou ei, eu não quero mais participar de tal coisa. E realmente quando a gente acaba aceitando tudo, a gente se perde nesse processo de, talvez isso aqui seja legal mesmo, ou a gente se negligencia falando tipo, tá, todo mundo gosta disso aqui, se eu continuar fazendo eu vou gostar também. E cara, às vezes a gente realmente se abandona. E a ideia desse livro mesmo é falar sobre a coragem da gente ser quem a gente é, né? Porque falta coragem muitas vezes pra gente ser feliz, pra gente ser quem a gente quer, pra gente tomar decisões. Falta coragem porque a gente tem medo de magoar os outros, ou medo de ser rejeitado pelos outros. Então, ao mesmo tempo que a gente quer agradar todo mundo, a gente quer fingir que é muito forte, que não liga pra ninguém, tipo, eu não me importo com a opinião dos outros, porque, eu sou a minha prioridade. E no fundo você se importa tanto que você tá trazendo essa máscara pra si mesmo. E cara, esse livro tem sido, assim, dos últimos que eu estou lendo, tem sido um dos melhores, realmente. Como eu disse, ele tem muita coisa que pra mim, eu vejo que pra mim é um tapa na cara, mas é um tapa na cara que é um tapa na cara, depois ele te explica por que ele te bateu, e você fala, cara, realmente mereci, precisava ouvir isso, precisava ler isso. E ele tá me trazendo coisas que, assim, realmente eu tô com... Até agora, eu concordei com tudo, assim, no começo eu fiquei... Tem uma parte que fala de traumas,
que eu sempre falei isso, eu falo, nossa, eu sempre fui muito traumatizada, aconteceu tanta coisa comigo, coisas que afetaram a minha vida para todo sempre, coisas que eu ficava assim, não, é por conta disso, porque eu cresci desse jeito, a minha vida aconteceu desse jeito, então não tem como mudar, e ele pega em todos esses pontos, sabe? Essa relação de você se sentir inferior sempre, de você ter medo de magoar as pessoas, de você se esquecer, ou de você, para você não ter uma rejeição, para você não acabar sofrendo essa rejeição, vamos dizer assim, pelas pessoas, você acaba colocando vários defeitos em você mesmo, você cria um bloqueio com você mesmo para que não aconteça de uma pessoa não gostar de você. Então você não se gosta primeiro, para depois você falar assim, ah, mas eu sou assim mesmo, eu tenho muitos defeitos, então é óbvio que essa pessoa não ia gostar de mim. Nossa, mas eu sou insuportável mesmo, eu nunca vou ser igual tal pessoa, eu tenho muitos defeitos. E a gente faz isso, se machuca desse jeito pra evitar um desconforto quando a pessoa rejeitar a gente, ou não rejeitar, mas simplesmente, entendeu? Eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Então a gente cria esse bloqueio para que isso não aconteça. Tem uma parte que ele fala aqui também que o eu não é determinado pelas experiências que a gente teve, mas sim pelo sentido que nós damos a essas experiências. Então, ele quer trazer que assim, eu e outra pessoa passamos por mesma situação. Cada uma pode interpretar de uma forma. Para mim pode ser traumático e para essa pessoa não. Mas não é porque foi traumático para mim que quer dizer que eu tenha que viver a minha vida escondida atrás disso. Eu consigo resolver, porque para outra pessoa não foi traumático. E realmente não é a experiência em si que é um fator determinante, mas sim o sentido que você vai dar para essa experiência. Então, assim, cara, tem muita informação, é muita coisa e é muita informação ao mesmo tempo que você precisa realmente parar, deixar o seu cérebro dar uma relaxada para você continuar lendo ele. Eu tô devorando ele, mas assim, eu tô anotando muito, eu comecei a colocar esses post-itzinhos, essas colinhas aqui adesivas, coloridinhas, porque tem me ajudado muito a voltar e ler algumas partes que eu precisava digerir melhor, sabe? Então é um dos últimos livros assim que eu li, tem sido o melhor. E assim, é pra gente ficar reflexivo mesmo, sabe? Traz a gente a uma reflexão um pouco mais dura às vezes, porque a gente não quer aceitar muita coisa, né? Então são verdades jogadas na nossa cara que são muito legais de ler, é como se fosse uma história mesmo, não é só um livro de autoajuda, é uma historinha entre um filósofo e um jovem, então é muito legal. Assim que eu ler mais, eu trago mais opiniões, mas por enquanto é muita informação nesse livro, tá? Eu não consigo trazer, eu queria falar sobre alguma coisa específica, mas é muita informação, tem muita coisa, eu quero estudar um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre os temas que ele aborda, pra eu conseguir também criar meus pensamentos, minhas opiniões sobre isso. E é isso, eu vou lendo ele e assim que eu terminar, talvez eu faça uma parte 2 do que eu achei do final dele. Mas assim, eu adorei, estou adorando. E é isso.